Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, confesso para você que hoje eu estou muito emocionada e vou tentar falar. Porque hoje o transbordo é comigo, mas não tem como fazer transbordo chorando, né? Mas tem como a gente fazer o transbordo declarando que a gente perde a nossa vida por ele, mas com alegria. Então, esse transbordo, o último transbordo do ano, estava programada nesse último transbordo para me trazer realmente para você que participou desse maravilhoso encontro do Gente que Transborda, aquele encontro que realmente nós sentimos a presença do Senhor e foi palpável naquele lugar, mas teve uma história antes disso tudo e de uma forma simples, vou tentar trazer na família do transbordo um pouquinho do que foi esse encontro nos bastidores. Porque fora dos bastidores você viveu e você viu como foi maravilhoso cada dia ali. Mas teve uma história antes, eu quero compartilhar com você. Bom, colocamos ali que seria o terceiro encontro do transbordo para quem está conosco há pouco tempo. Mas, a princípio, seria o nosso primeiro realmente encontro do transbordo, aquele que a gente programou, que vimos lugares, né? Já nos reunimos com um povo pequeno aqui em casa, depois um povo um pouco maior em Cabo Frio, e assim nós fomos conhecendo uns aos outros, nos indo nas casas um dos outros e esses pequenos encontros. Mas o primeiro encontro mesmo, esse encontro foi esse ano de 2024. E por que surgiu esse encontro? Um dia eu estava dormindo do ano de 2023 para o ano de 2024. E eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, mais um ano se passou. E a gente não teve a oportunidade de conhecer uns aos outros, de abraçar. E eu sei que isso, aos meus olhos, é impossível, não somos da mesma cidade. E fica muito mais complicado fazer tudo isso. Mas se o Senhor permitir, eu quero muito estar com meus irmãos, abraçar, cheirar, né? E fiz aquela oração ali para o Senhor. Quando entrou janeiro, comecinho de janeiro, a primeira semana de janeiro, a minha prima falou para mim que tinha um sítio, aqui perto do sítio que passamos o encontro, e ela falou assim, olha, tem aquele sítio, só que aquele sítio eu não sei se o homem vai locar, porque é um sítio muito caro, né? Aí eu falei, ah, não, se é muito caro, não dá pra gente, né? A gente não tem no grupo nenhum empresário, ninguém assim com muito dinheiro, como é que a gente vai fazer num sítio muito caro? A gente precisa de algo, né, menos. Aí ela falou assim, não, mas é um sítio com estrutura, vai lá conversar com ele. E assim, com muita ousadia, que eu nem sei de onde que veio, só pode ser do Espírito Santo, eu fui até aquele local com ela, e cheguei lá, já é um senhor já, e conheci, e cheguei lá, contei a história do transbordo para ele. Contei toda a história do transbordo, como nós nos conhecemos, talvez para comovê-lo de alguma forma, e ele baixar o preço, eu não sei nem por que eu estava contando aquela história. E ele falou para mim assim, olha, e será a primeira semana de janeiro. Ele falou assim, olha, nós não temos vaga. Até dezembro nós não temos nenhum fim de semana. Falei, nossa, e o sítio, o valor era absurdo. Eu vou passar aqui os valores para vocês. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero o fim de semana, eu quero durante a semana, porque as pessoas vêm de longe e tal. E aí fechamos com ele uma semana. E aí, queridos, eu quero que você guarde esse valor. Ele fez o sítio para a gente por uma semana. O sítio custou 10 mil, naqueles 5 dias que a gente estava ali. Eu fiz uma conta muito rápida, porque eu faço isso na igreja. Conforme as pessoas vão almoçar, vão fazer as coisas, eu calculo ali, tantas festas que a gente faz para as crianças, né? A gente vai ficando com esse dom de fazer os cálculos. E eu fiz um cálculo ali muito rápido. Eu calculei na hora, nossa, 10 mil do sítio, com mais ou menos 5 mil de comida, e mais ou menos uns 6 mil do buffet, nossa, 21 mil. 21 mil. Se eu levar, preste atenção no meu cálculo, se eu levar 50 pessoas para o transbordo e colocar um valor de R$ 600, vai dar 30 mil. E aí vai ser maravilhoso, porque eu pago 21 mil, 9 mil sobra. Eu compro lembranças, coloco show, músicas, e o dinheiro que sobrar, quem vier para cá, a gente vai para o shopping. E a gente faz umas coisas. E eu tive esse raciocínio lógico e rápido, mas eu tive esse raciocínio a partir do primeiro momento que eu entrei no sítio que ele me falou o valor. Por quê? Porque eu não sei vocês, eu acho lindo e maravilhoso quando uma pessoa fala assim para mim: Nossa, eu estava no meu quarto, ouvi Deus falar.
Lindo. Eu sonhei, o Senhor falou comigo no sonho. Eu tive, gente, eu não tenho isso. Até queria ter, mas eu não tenho. Talvez seja a minha falta de experiência com o Senhor. Mas algo aconteceu naquele sítio. Quando eu passei da primeira entrada, algo aconteceu ali. Naquela primeira entrada onde nós fizemos a recepção, eu vi exatamente como aconteceu. Eu vi o pessoal em círculo, o pessoal do transbordo mesmo. Eu vi o Cidinho ministrando música e eu vi a gente ali. Então, quando eu vi isso, eu vi o banner, olha só que louco. Eu tinha visto o banner, só que a gente não tinha nome, né? Que depois que veio a conexão do alto, se eu fui montando o quebra-cabeça, a gente não tinha um nome, a gente não tinha banner, a gente não tinha o Cidinho ministrando, até porque o Cidinho não poderia ministrar, o Cidinho não iria fazer parte daquele momento, mas eu vi aquele momento como se fosse uma festa acontecendo. E quando eu vi aquilo, eu fiz esse cálculo rápido. Nossa, vai acontecer, né? A gente pega o dinheiro, faz isso, paga, eu vou lá, falo com a galera, e assim aconteceu. A expectativa foi criada. Só que tem expectativa vezes a realidade. E quando você não consegue entender que a realidade é totalmente diferente da expectativa que você criou, você pode cair do cavalo e não se levantar nunca mais. Mas nós temos um Deus de realidade, que ele supre as nossas expectativas. E aí, quando eu entrei naquele lugar, eu vim e falei com a família do transbordo na primeira semana. E nessa primeira semana eu tinha dito pro cara que eu ia fechar o local. E quando eu falei que eu ia fechar o local, o que que aconteceu? Eu teria que dar 20% do espaço. 20% seria 2.000. Só que nessa primeira semana eu recebi alguns pagamentos. Algumas pessoas me pagaram rápido. Era R$ 600, algumas pagaram os R$ 600. E rapidamente eu tinha os 2.000 na conta. Fui lá, fechei o contrato, paguei os R$ 2.000 e vim para casa linda e bela. Só que eu tinha algo na minha casa todos os dias que me puxava para uma realidade, que era a minha mãe. Então, a minha mãe falava o tempo todo assim para mim, o tempo todo, até agosto. Ela falou, e eu vou dizer por quê. Ela falava o tempo todo assim: Mônica, o que você está fazendo? Isso não vai dar certo. R$ 600 não vai suprir aquele lugar. Você não vai conseguir comprar comida, bebida, como que vai ser? Mônica, isso vai dar ruim, vai acabar o seu gente que transborda. As pessoas não vão mais acreditar em você. Você vai ter que devolver o dinheiro. Como é que vai ficar? Pense naquilo todos os dias. E aí começou a vir a realidade. Porque depois eu comecei a ver que esses 21.000 que eu tinha pensado que daria, eu não tinha contado com a louça. E a gente ia comer aonde? Eu não tinha contado com a gráfica, eu não tinha contado com os músicos, eu não tinha contado com as lembranças, eu não tinha contado com nada disso. Eu fiz um cálculo rápido na minha cabeça. E aí, logo que eu passei esse cálculo, a Ana falou para mim, Mônica, não vai dar, né? Volte atrás e diga para elas o valor, faça o valor justo. Eu falei, não, porque se a gente fizer o valor justo, quem vier de longe vai ter que comprar as passagens e não vai dar para chegar no local e a gente não vai se reunir. Não vai acontecer. Eu tinha uma certeza, porque eu tinha visto aquele momento na minha cabeça. Então eu tinha essa certeza. Eu só não sabia como que iria acontecer. E aí os dias começaram. Quando chegou agosto, a minha mãe parou de falar, porque eu falei para ela o seguinte: mãe, já resolvemos tudo no transbordo, já estamos todos pagos. E ela falou assim: todo mundo? Você conseguiu as 50 pessoas? Eu falei: aham. E quem são? Minha mãe é dessa. Eu falei: ah, tá lá no caderninho. Isso aqui é um caderninho, ó. É o meu caderninho do transbordo. Aqui eu tenho todas as anotações: nome de camisa, comida, buffet, quanto gastei em carne, quanto gastei em suco. Tudo tem, tudo tem aqui. E aí, em agosto, eu tive essa ideia de falar com a minha mãe que já estava tudo quitado, tudo pago, que não precisava mais, e para ela parar de falar. Que você acredita, você acordar e a pessoa dizer: quem mais entrou hoje? Não vai dar certo isso, hein? Que você está fazendo. Isso não tem como. Acho melhor você cair na realidade. Sempre te falei que você vive no mundo de Bob. Você teria que puxar a sua realidade. Quero ver o que Deus vai fazer aí nesse negócio com você. Você arma suas coisas, depois quer que Deus resolva. Em agosto, eu cheguei e falei para ela que estava tudo.
tudo certo, tudo pronto, que a gente não ia ter mais problema com isso. Nosso encontro era 18 de novembro. 18 de novembro. Até a primeira semana de outubro, nós tínhamos 24 pessoas no local. 24 pagantes, dá o total de 14.400. Até outubro. De outubro para novembro é um piscar de olhos. E ali eu comecei a me desestruturar, porque toda vez que a minha fé ia baixando, ia diminuindo, eu lembrava daquilo que eu tinha visto. E comecei a trazer, o Rogério sabia de toda a realidade, o Rogério sempre foi aquela pessoa que orava junto, né, pelo transbordo. Quando eu dizia para ele, puxa, minha mãe falou que hoje não vai acontecer, será que vai acontecer? Ele falava, não, vai acontecer, o Senhor vai, né, botou esse sonho no seu coração. Aquele homem de fé, sabe? Aquele homem de fé, sem dinheiro, homem de fé. E ali eu comecei com isso. Quando chegou começo de outubro, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu comecei a pedir oração pelas finanças do transbordo. Para algumas pessoas eu liguei, pedi oração para Zita, pedi oração para Cíntia, né? A Ana já orava, a Rosana já estava envolvida em tudo, e eu comecei a pedir oração pelas finanças. E quando chegou começo de outubro, eu abri esse caderninho e comecei a falar para o Senhor da expectativa que eu criei e da minha realidade. Nós não tínhamos condições, de jeito nenhum. E ali, pela primeira vez, com muita dor ali no meu coração, eu quis entregar. Eu falei: Olha, Senhor, se não for para o Senhor estar nesse momento, eu devolvo tudo, não tem problema. Eu vou devolver tudo e não vai acontecer. Eu ia perder a entrada que eu tinha dado no sítio, mas antes de perder a entrada do que. Então, eu estava com isso no meu coração. Se não fosse para acontecer, se o Senhor não tivesse ali na direção, eu iria devolver tudo e o Senhor iria suprir, porque o Senhor é bom. E eu comecei a fazer essa oração de fé no Senhor. Quando chegou no meado de outubro, entraram 9 pessoas. 9 pessoas pagando, eu anotei aqui, 9 pessoas pagando R$ 600. Conseguimos um dinheiro alto, se eu não me engano, ficou 9. Conseguimos 5.400. 5.400 a gente gerou 20.900 dos 14.000. Ainda não batia a nossa meta. E aí, as pessoas que ficaram prontas para ir nas quarta-feiras, a gente cobrou um valor. Dessas pessoas que iam nas quarta-feiras, 10 pessoas foram nas quarta-feiras. E essas quarta-feiras ficaram no valor de 190. A gente arrecadou mais 1.900. Pronto. Tudo ali estava se encaixando. Porém, não dava para a gente fazer mais nada. Não dava, eu esqueci do bolo da festa, eu esqueci dos músicos, eu esqueci das lembranças, tudo isso teria que pagar. Tudo isso teria que pagar. E quando a gente foi botar na balança, eu precisava de mais ali, por base ali, mais 7.000 para resolver tudo, para ficar tudo certo. E aí o Senhor começa a dar o start, porque quando ele está no controle, um dia para a gente é um dia. 1.000 anos para a gente nem é que tá, mas para ele não. Para ele é como se fosse um dia. Quando ele diz que vai fazer, quando ele coloca já no papel, porque tudo já estava pronto, aquilo já estava pronto, a natureza já estava pronta, já estava direcionado. Eu ouvia o tempo todo assim: você escolheu novembro. Novembro é o mês que mais chove. Será que você não consegue entender? Por que você não fez outro mês? Não, novembro é o mês que mais chove, mas não na família do transbordo, porque o Senhor já estava nesse controle, ele já tinha desenhado tudo isso. E aí, quando começou a se encaixar, faltaram ali algumas coisas e o povo começou a ofertar. Tive a ideia, a Ana falou, se a gente conseguisse fazer uma barraca, vender algumas coisas. Só que eu não tinha mais dinheiro para comprar doce, para comprar biscoito, para comprar nada. A gente já estava totalmente zerado. E aí a Rosana e a Ana supriram todas as lembranças que eu tinha pedido. Todas as lembranças que eu tinha pedido davam valor, elas tinham que comprar material, produzir as pulseiras, as almofadas. E elas pegaram isso e ofertaram à família do transbordo. As louças, que ficou no valor aí de 1.000 e pouco, todos os pratos bonitos, azul, do que eu queria. Eu recebi uma oferta também. Recebi uma oferta do Rogério sem que ele dissesse que era dele, porque ele saberia que iria ficar ruim de eu aceitar. A gente tem nossas contas para pagar. E aí eu recebi essa oferta dele quando ele
fez a oferta para o transbordo e a gente pagou. As louças foram pagas, as lembranças foram pagas. Eu precisava de dinheiro para os músicos, eu precisava de dinheiro para acabar de suprir as carnes. Eu não tinha noção que carne em quantidade sai muito caro, porque aqui a gente compra no máximo 2 quilos de carne por um fim de semana. 2 quilos de contrafilé a gente compra por R$ 40 cada quilo. Aqui eu pago R$ 80 2 quilos. Mas comprar 20 quilos, 17 quilos. É muito alto, sai muito alto. E não estava dando para suprir quando a gente botou na balança as contas, as compras, não estava dando para suprir. E ali eu comecei a receber as ofertas. Comprei os doces no cartão e falei: olha, segura o cartão, se por acaso não conseguir pagar, eu vou. O Rogério vai pagar e só falta isso. E vamos fazer biscoito, também não tinha mais dinheiro para fazer biscoito. Então a gente compra no cartão, faz os biscoitos, vende. E aí, quando chegou, no final daquilo tudo, quando entramos no dia do encontro do transbordo, quando aquela primeira recepção estava ali e o Cidinho chegou de imediato, porque o Cidinho não iria, né? Mas deu ponto facultativo naquela semana, coisa que nunca aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que eu me lembre com 45 anos. Eu nunca vi acontecer um ponto facultativo de parar os colégios, de parar quem trabalha em prefeitura, em estado, eu não sei como é, mas parou. O Rio parou, não teve aula, meu filho não teve aula e tudo foi ficando completo. O Senhor foi direcionando tudo ao mesmo tempo e tudo muito rápido diante dos meus olhos. Só que eu só me dei conta quando eu cheguei naquele local, montamos, e quando eu montei o primeiro banner, eu lembrei que eu tinha visto esse banner. Mas esse banner foi criado em junho. Eu pedi para a gráfica fazer o banner do Gente que Transborda. Quando foi, em mais ou menos começo de junho, veio o nome Conexão do Alto. Eu não tinha. E quando eu cheguei naquele local, sem mais nem menos, veio o versículo de Salmos 33, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor foi direcionando tudo. Olha, bem-aventurados somos nós que temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Abba. Então, dali eu tive essa certeza e comecei a botar frente. Eu não me lembro, a Laninha está aqui e talvez ela seja a pessoa mais próxima a mim aqui em casa. Talvez ela esteja aí e consiga falar. Eu não me lembro qual foi o dia que eu murmurei durante esse ano todo, dizendo: Meu Deus, o que foi que eu fiz? A gente não vai conseguir. Ai, que loucura, eu sou maluca. Não teve esse dia, não existiu esse dia, porque até nisso o Senhor fechou minha boca, sustentou os meus lábios ali fechados. Eu não perdi uma noite de sono, porque todas as vezes que eu ia dormir e eu achava que eu não ia dormir, o Senhor me apagava, e no outro dia, às 6 horas da manhã, eu estava acordada, com tantas coisas para resolver, mas eu estava acordada exatamente naquele dia. Ele montou a equipe da logística e ele foi direcionando tudo. Quando chegamos naquele local, fizemos a primeira roda, Cidinho chegou e começamos a adorar. Exatamente naquele local. Eu peguei o telefone, ainda não tinha me dado conta que a gente estava no evento, estava muita correria ainda na minha cabeça, monta isso, chega a compra, gelo, aquelas coisas todas. E eu peguei o telefone e comecei a filmar aquela roda, fui filmando os banners para mim mesmo, e fui filmando. Quando eu filmei a roda, que eu cheguei no Cidinho para filmar o Cidinho, aquela lembrança do primeiro dia que eu entrei naquele sítio, veio nítido, como se fosse uma pancada no meu peito. E eu tomei verdadeiramente aquele susto, como uma pessoa toma um susto. Eu tomei aquele susto porque era como se o Senhor tivesse literalmente dito para mim: Eu te falei que ia acontecer, porque não era sonho meu, era sonho dele. E os sonhos dele, os planos dele. Não tem chuva, não tem finanças, não tem descrente. Não tem nada que possa impedir. Os planos do Senhor, ele precisa acontecer, eu estando ou não no controle. Ele vai acontecer, ele vai levantar pessoas. E ele começou a levantar pessoas para abençoar. E quando chegou no final disso tudo, eu fui abrir a caixinha do nosso da nossa oferta lá, né? Das ofertas. No último dia gerou oferta. Clifton e a pastora Rosívia, que a oferta que a Ana já tinha falado tantas vezes, mas eu não.
me sentia bem em falar em dinheiro no grupo, não era uma coisa ainda que estava no meu coração. Eu falava, olha, eu acho que vocês podem trazer as pessoas com outro olhar para cá, é melhor a gente não fazer isso. E a Ana falava sempre, mas a gente não abençoa vidas. Abre esse leque para ofertas. E aí, no último dia, entraram algumas ofertas, as pessoas ofertaram com o coração aberto, compraram doces, arremataram os biscoitos. E eu fui abrir essa caixinha 2 dias depois que Zita tinha ido embora. A caixinha, eu peguei a caixinha com o dinheiro, botei dentro do guarda-roupa, falei, não posso mexer nisso agora, eu tô com outra cabeça, depois eu vejo, já tinha comprado as coisas no cartão. E antes da Ana ir embora, nós fizemos conta, sentamos, abrimos a caixinha e fomos contando, dinheiro por dinheiro, e fomos liberando, e eu fui vendo quanto que eu tinha comprado de doce, dava para pagar. Quanto que eu estava devendo fulano, dava para pagar. Aí, e esse daqui, o que a gente faz? Ainda abençoamos algumas pessoas com pouco dinheiro que tinha ali, mas a gente ainda conseguiu abençoar as pessoas, ainda conseguimos levar uma oferta para a nova família também, ainda consegui dar uma oferta mais para o pessoal da cozinha, que eu achei que eles foram excelentes, eu queria tanto dar um dinheiro a mais para eles, mas eu não tinha nem mesmo dinheiro de fechar, como que a gente poderia ofertar, mas o Senhor supriu e a gente ainda conseguiu ofertar eles antes deles irem embora. Conseguimos pagar o Cidinho, porque ó, ofertou a nova aliança, a Ana está lembrando, a igreja dela, dividimos todo o dinheiro e ofertamos o dinheiro realmente para a obra. E quando foi. E o Cidinho foi, eu falei para o Cidinho, Cidinho, eu queria muito que você cantasse, mas a gente não tem dinheiro para te pagar. Zeramos tudo, saiu do meu controle. E ele falou: não, fique em paz. Que isso, fique em paz. Só que hoje, talvez você não conheça, mas ele não faz mais isso. Ele já chegou no nível onde ele já se sustenta, né? Já sustenta, já é o ganha-pão dele, da família dele, né? E ele falou assim: não, fique em paz, que isso? Não, bora lá, bora fazer acontecer. Mas conseguimos ofertar ele também. E quando chegou no final, que eu fiz o Pix, ele falou: o que aconteceu? Eu falei: eu não sei. Mas é Deus que faz uma coisa dessa. Eu fui recebendo, eu fui ganhando oferta. As pessoas foram ofertando e foram falando: olha, toma, ajuda aí no Gente que Transborda. Olha, eu não vou, não, mas eu vou pagar para alguém ir assim. O Senhor foi suprindo aquelas contas. E quando acabou o Gente que Transborda, acabou ali o nosso encontro. Eu fui sentar e fui ver a maravilha que o Senhor tinha feito. E quando eu vi a maravilha, aqui nesse caderno aqui preto, exatamente aqui. Ontem eu peguei para escrever algumas coisas para mim não lembrar, mas acabou que eu esqueci tudo aqui. Nesse caderno aqui, quando você tiver a oportunidade, ele vai ficar guardadinho aqui, você pode ver. Tudo aqui que eu montei aconteceu. As pessoas, o número de pessoas, o cardápio do almoço, os sucos naturais que eu não queria suco de que suco. Eu não queria coalho na mesa, eu queria manteiga na mesa. Tudo que eu fui botando aqui, tudo que eu fui anotando aqui, o Senhor supriu item por item e ainda me surpreendeu, porque além de eu não ficar devendo nada e nem a ninguém, podemos ofertar outras pessoas também. Então, assim, talvez você tenha entrado no encontro e tenha pensado, meu Deus, né? Como que isso aconteceu? Foi o Senhor que montou tudo. Nós não teríamos nem condições financeiras, nem nada como fazer aquilo. Tudo saiu totalmente do controle. Mas talvez, depois pensando, eu entendi que eu precisava dar esse passo de fé, viver literalmente por fé. Eu falei, olha, eu nunca andei assim sem enxergar o chão. Mas no transbordo eu tô andando sem enxergar o chão. Não tem como se o Senhor não suprir. Então, esse é o transbordo. Tá, Laninha, aí de... Fala comigo, minha irmã. Completa aí, tá, Laninha, aqui, que não me deixa mentir hora nenhuma. Eu falei, mas é melhor ouvir de outras pessoas, né? Vem pra cá, minha irmã. Ai, que bênção, né? É verdade. E quando você está perto, né, da pessoa e você vê a pessoa igual uma formiguinha, tentando arrumar tudo, tentando fazer tudo. E eu lembro que eu falava assim, Mônica, como é que tá? Ela falou assim, tá indo, vai acontecer. Eu falei assim, tu acredita? Tu tem fé que vai acontecer?
Aí ela, eu tenho, então eu também tenho. Se tu tá com fé que vai acontecer, vai. Então vai acontecer. Então vamos acreditar que vai acontecer sim. Aí aconteceu outra coisa aí, não, mas aí, ó, se Deus está no controle, vai acontecer. Então vamos acreditar que vai acontecer e para honra e glória do Senhor, o Senhor honrou. O Senhor conhece o coração da Mônica, sabia desse encontro, sabia como ia ser tão importante para cada um. E foi assim, foi o favor do Senhor, foi o amor do Senhor mesmo, a misericórdia dele que nos alcançou. O Senhor achou graça em nós, o Senhor achou graça no transbordo e foi para a honra e glória do Senhor. É para mostrar mesmo que é o Senhor que faz essas coisas. O que eu não posso fazer, onde eu não alcanço, o Senhor alcança, o Senhor vê, o Senhor supre e o Senhor faz porque Ele é Deus e porque Ele pode. E Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, para a honra e glória dele. Então, tudo isso que a Mônica falou assim, eu vivi junto e foi assim, um momento de fé mesmo. Eu ainda falava assim, tu tá assim, hein? Tu tá assim com Jesus, hein? Porque para fazer esse evento todo é só o Senhor mesmo. A capacidade que ele deu para ela de fazer a conta, de fazer os cálculos, sabe? Tudo organizado, tudo arrumado. Foi o Senhor que fez isso na mente dela. Porque essa organização toda de um evento de uma semana nunca tinha acontecido assim, né? A gente nunca fez. A gente faz festa de um dia, mas assim, uma semana, eu falei, agora tu tá aprovada. Tu pode abrir um mercado, tu pode abrir um evento, pode fazer o que tu quiser agora, que tu tá aprovada. Mas é o Senhor que faz isso, graças a Deus. Graças a Deus. Foi assim um momento muito bom do mover do Senhor. A gente viu a glória do Senhor naquele lugar, a gente viu a mão do Senhor naquele lugar, pessoas sendo tocadas. Então, assim, não tem assim como você assim descrever a glória do Senhor que foi, né? O mover do Senhor, a presença do Senhor. O Senhor preparou tudo, o tempo, não tinha chuva. O Senhor preparou os dias da gente comemorar, ficou maravilhoso. Era para ter sol naquele dia, então tinha sol. Era para chover de manhã, então chovia. Era para ficar nublado, para a gente ficar assim, naquele tempinho bom, então ficava nublado. E o Senhor preparou todos os dias da semana. E foi muito bom, foi maravilhoso. E eu faria tudo de novo, eu orava tudo de novo, e eu entrava na peleja, na brecha de novo, para acontecer. Amém. Foi muito bom, foi muito bom. Só o Senhor mesmo faz essas coisas. Amém. Obrigada, irmã. Obrigada por estar junto. Obrigada a você que orou junto. E algo eu dizia para o Senhor. Quando eu via que não tinha pessoas para ir, eu falava assim: eu sei que se eu abrir para os meus amigos particulares, eu sei que a gente vai encher aquele local. Eu sei que vai, mas eu não quero. Eu não quero ninguém lá que não conheça o propósito do gente que transborda, Senhor. Eu quero somente quem o Senhor separou. E a Ana dizia: não se preocupe. Quem o Senhor separou vai estar lá e vai estar tudo suprido. E a gente ia se agarrando um na fé do outro. Então, desde já, obrigada a você que orou, obrigada a você que intercedeu. Nós podemos sim fazer encontros melhores do que esse, porque Ele abre essa porta. Então, se tiver aqui ano que vem, 2025, sendo uma pousada, sendo um hotel, e você achar que não tem condições, você lembre, tem sim, porque Ele é fiel para cumprir. É isso que eu queria trazer para vocês nesse jeito que transborda de hoje, desse dia. Vamos orar? Obrigada por você estar aqui me ouvindo nessa manhã maravilhosa. Cadê Tanuri, que estava na brecha aí das orações? Ora aqui conosco, minha irmã, nesse final aqui. Amém. Deus fiel, Ele é fiel. Ele mostrava enquanto a gente orava uma mesa, um banquete natural e sobrenatural, e nós vimos Ele realizou isso entre nós. Pai, nós te adoramos pela tua fidelidade, nós te glorificamos, reconhecendo tua grandeza. Tu és o Deus de feitos maravilhosos. Tu és o Deus do sobrenatural. O Senhor nos chama para andar por fé, e a fé é a certeza, é a convicção daquilo que esperamos antes de ver, e o Senhor exercitou Mônica nessa fé. O Senhor a fez andar por fé e contemplar os teus feitos. O Senhor a trouxe nessa intimidade da
expectativa no Senhor. Não houve, Pai, expectativa na força do homem, nem do dinheiro, nem de coisas naturais, senão do Senhor, daquilo que o Senhor poderia fazer e mover. Muito obrigada, Pai, porque apesar dela ouvir palavras contrárias, ela escolheu ficar com o que o Senhor a fez ver, que o Senhor falou ao coração dela no primeiro dia que ela entrou, e por isso ela nos fez entrar por aquele lugar, porque ela era, porque ela creu no que o Senhor mostrou, nós entramos naquele lugar e experimentamos tudo que o Senhor tinha ali para cada um de nós. Nós provamos do que o Senhor tinha preparado, nós comemos, nós nos enchemos da tua bondade, da fartura dos bens